quando eu entrei, não sei porque estava... Agora foi, ok? Agora foi. Agora foi. Presidente, está contigo. Fala, mestre. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer aí o aceite do convite aí do Cleiton e do André, do Ricardo também, que está assessorando aí os dois. Acho que é um papel muito importante da sociedade nesse momento aí de euforia pública em relação ao tema, né? Eu acho que o papel da sociedade é justamente esclarecer benefícios e malefícios e, como tudo na medicina, a gente saber usar o que a gente tem de ferramenta, né? E não fazer esse uso indevido que tem sido feito, né? Então, acho que o nosso papel aqui é esclarecer, não só para o público médico, mas mais para frente também para o público leigo, os malefícios que só podem ser decorrentes do uso indevido da reposição, que nem se pode chamar de reposição, no caso, muitas vezes, para fins estéticos, né, que a gente coíbe de forma aí, veemente, né? Então, mais uma vez, agradecer aos convidados, deixar o Ricardo o comando aí da mesa, e agradecer aí a presença de todos também. Boa noite a todos aí. Obrigado. Boa noite, Alexandre, e a todos os presentes. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Alexandre, que é o presidente aqui da Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro, por ter aceito a minha sugestão, a ideia. Como o Alexandre falou, esse tema é um tema chamado Trend Topics, muito badalado, muito discutido, mas, infelizmente, a maior parte dessa discussão tem o cunho científico muito baixo. Então, na maioria dos eventos que você vai ver alguma coisa sobre, são coisas até meio leigas, digamos assim. Então, a gente vai ter aqui uma discussão de alto nível sobre o ponto de vista científico. E é uma preocupação também da medicina do esporte do Rio de Janeiro, enquanto sociedade, deixar claro para todo mundo que quem trabalha com medicina do esporte de modo sério deve ser sempre contrário ao uso de esteroide anabolizante. Então, a gente sabe que, infelizmente, a medicina do esporte vem sendo contaminada, tanto que, quando você fala, às vezes, que fulano é médico do esporte, já fica um pouco... Então, a gente quer resgatar a questão da medicina do esporte enquanto ferramenta que usa o exercício para o tratamento de doenças. Nós somos endocrinologistas, eu, o Clayton e a Andrea. A gente vai usar o exercício como remédio do diabetes, da obesidade, do colesterol alto e assim por diante. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer e apresentar os dois convidados de hoje. Vou apresentar os dois em sequência. O Dr. Clayton Macedo, professor de Caxias do Sul, médico endocrinologista titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e presidente do Departamento de Endocrinologia do Exercício da SBEM. É um dos grandes expoentes nessa área e, por que não dizer, um dos grandes defensores contra o uso de esteroide anabolizante para fins estéticos. O Clayton também é membro do setor de endocrinologia da Unifesp e, desde já, a gente deixa o nosso agradecimento. E a doutora Andréa Fioretti, que é uma amiga querida, é uma das referências no que a gente chama de endocrinologia esportiva, por assim dizer. Ela é médica titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Ela também é membro do Departamento de Endocrinologia do Exercício da Unifesp e, junto com o Clayton, é uma das fundadoras e idealizadores do programa Bomba Tô Fora, que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco ao longo da apresentação. Clayton e Andrea, eles fazem parte ainda de um ambulatório na Unifesp de apoio a pessoas que tiveram complicações do uso de esteroide anabolizante. Na discussão, eles podem falar um pouquinho qual é o perfil de pacientes que eles atendem, inclusive atendem de modo remoto a pessoas de todo o Brasil que têm alguma complicação relacionada ao uso de esteroide. Então, sem mais delongas, acho que eu já até falei demais, queria pedir que a doutora Andrea faça a sua apresentação. Ao final dos 20 minutos, o Clayton vai fazer a sua apresentação e, ao final, a gente tem 20 minutinhos de discussão
São 8h36, a ideia é que a gente termine 9h30, para não ser cansativo para ninguém. Obrigado, Clayton, obrigado, Andréa. A palavra está com vocês. Rick, só que a gente vai começar com o Clayton, tá? O Clayton vai ser o primeiro e depois vou eu. Tá Dessa certo, vez, tá certo. as mulheres não serão as primeiras. Clayton não foi cavalheiro, mas está tudo Não bem. foi. Porque a ordem dos fatores não... Deveriam. Primeiro as damas, mas eu vou iniciar porque a gente alinhou. Eu vou fazer uma introduçãozinha e a Andréa vai falar sobre o uso de testosterona em mulheres. Boa noite a todos, é um prazer muito grande, né? A gente se sente muito honrado em poder participar dessa reunião e ter voz ativa nessa área, que é uma área realmente, atualmente, com um foco muito grande. Nós tivemos vários movimentos acontecendo nas últimas semanas, e eu e a Andréa, a gente coordena junto o programa Bomba Tô Fora, e trabalhamos basicamente com educação para prevenção de uso, mas infelizmente nós acabamos fazendo muita prevenção terciária, né? A gente acaba atendendo muita complicação de usuário de esteroide anabolizante. Então, eu vou mostrar como o título hoje é sobre os efeitos colaterais. Eu vou pedir permissão, então, para compartilhar a tela. Vocês só me sinalizem se está ok em tela cheia. Sim? Ok, Clayton, tudo certo. Então, a gente vai falar basicamente de riscos, de efeitos colaterais, né? Esses são meus potenciais conflitos de interesse, nenhum para essa palestra. E quando a gente fala em efeitos colaterais, na nossa política, a gente não deve negar a efetividade prática dessas drogas, né? Ninguém tem dúvida que a medicação é efetiva para ganho de massa muscular, tem alguns dados em relação à performance, e esse é o papo de quem prescreve, é o papo de quem usa, é o papo de quem vende, né? A questão é que para normalmente essas drogas serem efetivas, nós precisamos ter altas doses, combinação de agentes, o uso ele tem que ser prolongado ou através de ciclos repetidos, e toda a comunidade científica, não é apenas nós, né, mostra que os danos, os efeitos colaterais, eles são muito maiores do que esses ganhos. E esses efeitos colaterais, eles podem ser imprevisíveis, eles podem ser múltiplos, graves e fatais. A gente sempre gosta de dizer que não tem dose segura para uso de esteroide anabolizante para quem não tem deficiência. E não é só nós que dizemos isso. Se a gente pegar as revistas sérias, né, o que nós temos hoje de medicina baseada em evidência, apesar do discurso contrário, depois a gente pode conversar sobre isso, né, sobre os argumentos de quem prescreve, mas aqui, só para citar, eu trago 4 grandes revisões, né, das maiores revistas na nossa área da endocrinologia, mostrando o quanto se pode ter de efeitos colaterais com o uso indevido dessas drogas. Essa é uma coorte que a gente vai comentar em três momentos dinamarquesa, que mostra as alterações de quem usa esteroides anabolizantes comparados com o controle. É um grupo de 545 usuários de esteroides anabolizantes estão sendo seguidos, nós temos publicações de 12 anos de uso. Se a gente for ver ali a razão de risco, por exemplo, do usuário versus o controle, dele ter disfunção testicular, é quase 22 vezes maior, de necessitar suplementação de testosterona é 15 vezes maior, de ter ginecomastia 13 vezes maior, de precisar fazer uma cirurgia de mama 18 vezes maior, de ter algum tipo de câncer que não os cânceres de pele 2,4 vezes maior, de ter doença de fígado quase 6 vezes maior, de ter distúrbio tromboembólico
5 vezes maior e assim por diante. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes desses efeitos colaterais. Esse é um trabalho também, é bem conhecido, já tem uma nova publicação dele, mas eu deixei pelo dado de que 91,2% dos usuários de esteroides anabolizantes atuais apresentam algum tipo de efeito colateral, e quase 90% dos ex-usuários. Aí a gente vai focar, infelizmente, a cardiologia, ela tem dado muito subsídio para a ciência nessa área, nós temos publicações em grandes revistas que deixaram de ser relatos de caso, né? E cada vez mais a gente vê, a minha experiência de consultório, eu tenho atendido toda semana vários casos, hoje atendi um caso, inclusive foi meu último paciente, encaminhado por cardiologista, com desfechos cardiovasculares ruins, né? Então, aquela mesma coorte que eu mostrei para vocês, ela acompanhou esses usuários dinamarqueses durante 12,5 anos, o risco de morte foi 3 vezes maior quando comparado com o grupo controle. O coração, o esteroide, ele tem efeitos diretos e indiretos, né, do próprio treino também sobre o coração, mas o uso de esteroide anabolizante induz hipertensão arterial, induz hipertrofia de ventrículo, aumenta a resistência insulínica e dá alteração da glicose, aumenta a adiposidade visceral, né, os usuários têm mais esteatose hepática, aumenta LDL e talvez uma das alterações mais comuns, diminui HDL, né? São fatores que acabam aumentando o risco cardiovascular, causam polistemia, aumenta hematócrito, hemoglobina, cria um estado de hipercoagulabilidade com mais risco de embolia e trombose, causa mais arritmia, e esses indivíduos têm mais aterosclerose prematura, fazem mais AVC e têm mais morte súbita. Esse é um estudo do Circulation com N de 84 usuários, mostrando à esquerda que tanto usuários atuais como ex-usuários têm diminuição da fração de ejeção quando comparado com o grupo controle não usuário, e tem disfunção diastólica precoce também da mesma forma. Existe uma correlação entre o volume da placa coronariana e o tempo de uso de esteroides anabolizantes. Quanto maior o tempo, maior o tamanho dessas placas, e por tomografia a gente consegue evidenciar que existe uma diferença muito grande em relação a isso. Esse trabalho talvez ele mostre algo que seja o cenário atual, né? Que é o cenário atual, porque ele avaliou quase 40 mil homens em reposição de testosterona por um período de 6 meses e viu o risco de hipogonadismo em homens sem risco de tromboembolismo em homens sem hipogonadismo, e também com uma idade menor do que 65 anos, que é a maioria do que a gente vê do uso de testosterona. Mais de 90% em estudo americano de usuários de testosterona não obedeciam à indicação mais flexível desse uso, né? E o risco de tromboembolismo ele foi 3 vezes maior nesse estudo. O cérebro ele tem muito receptor para a testosterona, então, dependendo da região aonde esse hormônio se liga, né, uma área, por exemplo, mais pré-frontal, nós vamos ter diminuição do volume cerebral, alteração das citocinas que agem no sistema nervoso central, diminuição do controle emocional, depois nós vamos ver a repercussão clínica disso, perda, diminuição da função cognitiva, né? Se for na amígdala, mais agressão, diminuição do controle, agressividade, diminuição do controle emocional, no hipocampo, alteração de memória e aprendizado, diminuição da neuroplasticidade e assim por diante. Então, o cérebro todo, ele pode ter repercussão, e esse trabalho mostra 71% de usuários de esteroide apresentando aumento de agressividade, 54% depressão, 45% ansiedade, 45% violência, 43% distúrbio do sono, 41% variação do humor. Esses relatos em relação ao comportamento, né? Esse é um outro trabalho, uma revisão sistemática em
meta-análise mostrando agressividade autorrelatada, né, em homens saudáveis que usam esteroides anabolizantes. Também a violência é algo que vem cada vez mais sendo relatado. Esse é um trabalho que mostrou em minorias sexuais, homens, né, o casal de parceiros aumentando a violência íntima, e isso relacionado ao uso de esteroides anabolizantes. Esse é um trabalho bem interessante que ele avaliou gêmeos monozigóticos também, mostrando no gêmeo que usou esteroides anabolizantes, maior ideação paranoide, mais ansiedade, mais hostilidade, mais depressão, mais sintomas obsessivo-compulsivos. Esse trabalho, para mim, é um trabalho muito impactante. Aquela mesma coorte dinamarquesa mostrou 9 vezes mais risco de cometer crime e mostrou que os indivíduos seguidos naquela coorte, em 11 anos, quase 20% tinham sido presos por crimes violentos não relacionados a fatores socioeconômicos. Esse é um trabalho muito interessante também, 82 usuários de esteroides anabolizantes, mostrando que literalmente o cérebro atrofia. Existe uma correlação negativa entre o volume cerebral, a espessura da córtex e o uso de esteroides anabolizantes. E essa medicação, ela causa dependência, tanto psíquica quanto física, e faz com que o indivíduo perpetue o uso, né, associado ao hipogonadismo ou não, mas que ele acabe tendo a necessidade de repetir ou de manter o uso, e essa prevalência de dependência ela pode chegar a quase 60%. A gente fala muito hoje de disfunção mitocondrial. O exercício físico ele corrige a disfunção mitocondrial no nosso organismo como um todo. Os esteroides anabolizantes, eles induzem a apoptose, eles fazem o inverso da limpeza das nossas mitocôndrias que o exercício físico faz. Esse trabalho ele avaliou critérios de idade cerebral por vários parâmetros, e o uso de esteroides anabolizantes em altas doses a longo prazo, ele mostrou um maior envelhecimento cerebral. Isso também ligado às duas variáveis, a dependência e ao uso de esteroides anabolizantes. Então, literalmente, o nosso cérebro ele atrofia e envelhece com o uso de esteroides anabolizantes. Aqui é um dado interessante, né? A gente fala muito das miocinas, o BDNF é uma das miocinas dos hormônios que são liberados pelo músculo quando a gente faz exercício físico, e o BDNF ele tem um efeito anti-apoptótico, pró-proliferativo, né, neurotrófico, e o esteroide anabolizante bloqueia os níveis de esteroide de BDNF. O fígado, vocês conhecem bem, né? Alteração, hepatite medicamentosa, esteatose tóxica, colestase, insuficiência hepática, muitas vezes evoluindo para a morte ou para a necessidade de transplante. Essa pelioses hepatites, uma alteração venosa, com dilatação venosa no fígado, o aumento da incidência de neoplasia, tanto benigna quanto maligna do fígado. Esse é um dos trabalhos, né, de hepatite medicamentosa induzida por drogas, né? O esteroide anabolizante vem ganhando a frente, né, das alterações hepáticas quando comparados com outras drogas, antineoplásicos, antibióticos, né, alguns suplementos, anti-inflamatórios. O aumento, por exemplo, de bilirrubina, ele pode chegar a 32 vezes numa hepatite colestática. O aumento de transaminase pode chegar a quase 20 vezes numa hepatite hepatocelular. Então, essa história de que se a gente tolera bem um porre, a gente pode tolerar um anabolizante, como os prescritores dizem, né? Isso é falso. Nos homens, a Andrea vai
vai falar das mulheres, mas a gente tem efeitos colaterais que são importantes, né? A queda de cabelo, a acne, ginecomastia, atrofia testicular, o priapismo, esterilidade, o aumento benigno ou maligno da próstata e o hipogonadismo pós-cíclico. Aí a gente falando do testículo, né? Antigamente a gente ficava estudando causas raras de hipogonadismo, hoje a exposição prévia a esteroide anabolizante é a causa mais frequente de hipogonadismo, né? Isso faz com que nós endocrinologistas, os médicos de esporte, tenham uma atenção maior em relação a preservar a função testicular e a fertilidade dos homens, né? Então, boa parte desses usuários, eles precisam fazer terapia pós-ciclo e eles associam, combinam várias medicações, às vezes a polifarmácia que aumenta ainda mais o risco de efeitos colaterais. Esse é um dos trabalhos, foi publicado no JCAM, que é a melhor revista de endocrinologia nossa, né? Ele mostrou que o tempo de recuperação de parâmetros relacionados à função reprodutiva, ele pode chegar até 56 meses, né? Vocês olhem ali para recuperar a motilidade do esperma, 37 meses em média, né? Então, é algo que a gente sabe também que quanto maior o tempo de uso, maior a dose, associação com outras drogas, menor a chance do indivíduo recuperar a função testicular. Felizmente, a maioria das vezes é reversível, né? Esse indivíduo tem muitos ortopedistas, eles têm mais risco de fazer lesão osteomuscular, né? Se o indivíduo ainda não fechou a cartilagem do crescimento, ele vai fusionar mais rápido a epífise óssea e pode ter baixa estatura, diminuir o potencial de estatura, ter mais lesão, rabdomiólise a gente tem visto muito, né? Diminui o tempo de competitividade desse usuário e a razão de risco para ter um primeiro tendão rompido, por exemplo, é 9 vezes maior em quem usa esteroide anabolizante. Infecção também é por compartilhamento de agulha ou por sexo não protegido, existe dentro da psique dos usuários, existe trabalho mostrando que eles se protegem menos durante a relação sexual e eles podem ter mais doenças sorotransmissíveis, como a hepatite, AIDS, ainda por problemas de manufatura da medicação, de laboratórios clandestinos ou de má higiene mesmo no processo de aplicação. É muito frequente abscesso, celulite, necrose, infecções sistêmicas com sepsis. Tenho visto alguns casos, né? Já vi casos fatais em relação a isso. Esse é um dos estudos de prevalência de doença infecciosa. Vocês olhem a incidência cumulativa de HIV 4,5, de hepatite 5,9B e hepatite C 7,1, né? Então, é óbvio que às vezes nós temos centros de referência, mas isso é bem maior que o da população geral. Aqui o time que criou o nosso programa, a gente vai, como hoje era o tempo curto, a gente resolveu, e é para discutir efeitos colaterais, a gente queria mostrar esses dados científicos, né, para depois abrir a discussão, mas aí o time criou o Bomba Tô Fora, eu, a Andréia, a doutora Karen, ex-residente da medicina do esporte, o time da agência de propaganda que fez, essa é a nossa equipe transdisciplinar do ambulatório de endocrinologia do exercício da Unifesp, que eu e a Andréia coordenamos, né? Temos um time de médicos, nutricionistas, psicólogo e educadores físicos, todos voltados para o atendimento dessa população, não só na parte preventiva, mas também na parte terapêutica, em especial das complicações. E nós temos um Dream Team também na SBEM, né? Eu tenho a honra de ser o presidente do departamento, hoje departamento, nós fomos elevados, nós éramos uma comissão de endocrinologia dentro da nossa sociedade, de endocrinologia do exercício, e graças a esse trabalho que a gente vem tendo de trazer a endocrinologia do exercício para a prática clínica do endocrinologista, né? Usando o exercício
como uma forma efetiva de melhorar a saúde, né, ou de tratar melhor as doenças dos nossos pacientes endocrinológicos, de abordar essa questão do uso de esteroides anabolizantes. Então, aqui faço uma homenagem a todo o time da SBEM, a Andrea é a vice-presidente do departamento, o Ricardo, que está com a gente, é um dos diretores do departamento. Aqui ficam meus contatos, eu agradeço muito já antecipadamente. Clayton, parabéns pela brilhante apresentação. Não é a primeira vez que eu assisto, mas eu confesso que sempre aprendo um pouquinho e eu me arrisco a dizer que hoje o Clayton é o maior conhecedor da parte científica relacionada às complicações dos esteroides anabolizantes. Isso é fruto de muito estudo, ele vem se dedicando a isso talvez nos últimos 3, 4 anos. Então, a gente aprende muito e muito obrigado. Vou compartilhar alguns slides, com certeza, para a semana de fígado. Mas, então, vou contar com os teus slides. E aí, então, vamos passar a bola para a Andrea. Como eu já falei, a Andrea também é coordenadora do ambulatório da Unifesp, de endocrinologia do exercício, e junto com o Clayton faz esse trabalho brilhante aí de alerta e combate ao uso dos esteroides anabolizantes. A Andrea vai focar mais na questão voltada para as mulheres, que é um outro problema grave de saúde que a gente tem. Então, Andrea, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu vou compartilhar minha tela. Acho que quando você testou, você foi até o final, André. Tem que clicar de novo, dá uma olhadinha aí, para poder voltar. Pronto. Isso. Estão vendo? Estamos sim, só não está na tela cheia ainda. Não está? Na tela cheia, só aquele comando lá de baixo da tela cheia. Tá. Eu já coloquei. Estão vendo na tela cheia? Ainda não. Espera aí, só um minutinho. Agora? Estão vendo? A gente está vendo o PowerPoint aqui. Espera aí. Está faltando Deixa só eu ver aquele aqui. comando lá da tela cheia mesmo. Deixa eu ver. Não, eu já acho que pus, ela mas na verdade não está indo. Eu acho que não é dessa que tem maneira. que fechar e abrir de novo, André. Às vezes esse negócio enrola. O que será? Às vezes eu me enrolo na hora de Ainda bem que não apresentar. sou eu só. Não, Peraí, só um sempre uma minuto. incógnita, eu fico sempre na dúvida. Peraí, Mas só um normalmente eu saio e volto. É isso que eu vou E tentar aí, fazer para ver se aí vai. Eu vou tirar o Clayton de co-host para ver se isso pode estar complicando alguma coisa, tá? Ah, Deixa eu tá. ver. Vamos ver se Os dois é estavam isso. de co-host, agora está só você. Não deveria ser esse o problema, mas vê agora, por favor. Tá. Vou tentar, então, agora entrar de outra maneira para ver se vai. Foi agora? perfeito. Ah, André. legal. Manda brasa. Tá. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de falar sobre abuso em mulheres. As mulheres, as usuárias, sofrem todos esses processos e esses malefícios e ainda sofrem alguns outros processos que eu vou me deter aqui. A partir de 1960, as mulheres começaram a utilizar doping e assim conseguiram bater vários recordes, né? E depois da queda do Muro de Berlim, muitas dessas mulheres tiveram a coragem de expor como elas eram obrigadas a utilizar esteroides anabolizantes para conseguir
alguns pódios. Esse parece ser o primeiro relato de uso de doping por uma arremessadora de peso, né? Isso em 1968. Já em 2016, se viu que 55% das atletas que violaram as regras antidopagem eram usuárias de esteroides anabolizantes. A imagem gelou para mim, para vocês também, Peralta? Também, ela está travado. Aconteceu no teste também. A Tá. conexão dela deve estar dando algum problema. Mas Tudo bem. ela volta. Tudo bem. Então, ela está falando Ela aqui, vai ó, entrando, que a em gente 2016... ia ir conversando, quem sabe, Ricardo. Voltou, Andréia, Com voltou. certeza, para a gente Andréia? não... André, você congelou aí. Alguma Tô coisa de aqui. conexão, provavelmente. Você pode voltar, por favor? Posso. O que será que aconteceu? Acho que o teu sinal da internet agora está... Aqui, estão vendo? Sim. Tá? Sim, Então, sim. a média, a prevalência global em 2014 era em torno de 1,6 das mulheres. Essa prevalência foi crescendo. Ai, meu Deus, não estou conseguindo passar agora. Acho, Andréia, a Aqui, primeira pronto. vez... Foi aumentando, e nessa outra avaliação epidemiológica de 2018, o Brasil, infelizmente, aparece como portador da maior prevalência de uso de esteroides anabolizantes pelo público feminino. Existem poucos dados na literatura em relação a abuso de esteroides por mulheres, até porque a mulher usuária do anabolizante é mais estigmatizada, até mesmo atualmente, que muitas mulheres estão usando, muitas vezes uma nem fala para a outra que está usando o esteroide anabolizante, muito menos quer participar de algum trabalho de pesquisa sobre o uso de anabolizantes em mulheres. Então, enquanto nós encontramos milhares de relatos com Ns bem altos e bem grandes de homens, a gente encontra relatos com um N pequeno de mulheres. E aqui no Brasil, a gente tem esse trabalho de 2016, que foi um trabalho feito no Belém do Pará, com 45 mulheres, e outro de 2019, com 160 mulheres em Curitiba. Então, aqui no Brasil, a prevalência é realmente muito alta. Anteriormente, as mulheres utilizavam os esteroides para ganho de massa e força musculares, perda de massa gorda, redução do tempo de recuperação e, logicamente, uma vitória sobre as adversárias. Agora, o principal motivo de utilização é um motivo estético, seguido pela necessidade de se obter uns resultados rápidos, né? Seguidos pela necessidade, o desejo de uma hipertrofia muscular, e até mesmo a redução de celulite passa a ser um motivo para se utilizar um esteroide anabolizante. Essas mulheres geralmente conseguem comprar os anabolizantes através até de uma prescrição médica, através de um amigo que é dito vendedor de esteroide anabolizante. E uma coisa que é bem ressaltada nos trabalhos é que geralmente são homens os vendedores, e esses homens não abordam efeitos colaterais masculinizantes do uso dos anabolizantes. Então, alguns trabalhos vão mostrando como as mulheres conversam e muitas vezes como o homem passa a ser o mentor
da utilização do esteroide anabolizante. Então, nesse trabalho, com 8 usuárias, vocês vejam que são o namorado, o treinador e até mesmo o pai, nesse caso, número 6, que indica a utilização do esteroide anabolizante. Esse outro trabalho também mostra o quanto as motivações as motivações estéticas levam à utilização pelas mulheres e a ausência de informação correta, especialmente por esses vendedores de anabolizantes. As mulheres usam oxandrolona, principalmente, a testosterona e o estanozolol. Elas utilizam em torno de menos de 500 miligramas por semana, mas lembrem que 500 miligramas por semana já é uma dose extremamente elevada, e existem mulheres que chegam a utilizar 500 a 1.000 e até 2.000 miligramas de testosterona por semana. Esse foi o trabalho feito no Belém do Pará, com 361 brasileiras praticantes de musculação, e dessas praticantes, 13% eram usuárias de anabolizantes. Associado aos anabolizantes, as mulheres utilizam também outras medicações, como DHEA, que não tem nenhuma comprovação científica de que melhora a composição corporal, a cafeína, o clenbuterol, diurético, efedrina, hormônio tiroidianos, e nesse trabalho, com 75 atletas, 25% eram usuárias, e vejam que a proporção entre não usuárias é geralmente bem maior da utilização dessas outras medicações que muitas vezes ainda potencializam os malefícios dos esteroides. E aí se fica uma grande pergunta no ar, que até que ponto realmente a testosterona promove uma melhora de performance nas mulheres. Então, para responder essa questão, esses autores avaliaram 48 mulheres de 18 a 35 anos e as dividiu em 2 grupos. Um deles se utilizou 10 miligramas ao dia de creme de testosterona durante 10 semanas, e o que se verificou é que havia um aumento do desempenho anaeróbio, mas não era significativamente diferente do que acontecia nas mulheres que não estavam utilizando gel, e a força muscular era totalmente inalterada. Quando se avaliou o desempenho aeróbio, esse sim apresentava uma alteração e uma melhora em relação ao grupo placebo. Então, vejam que aquelas usuárias do creme, elas tinham uma melhora do quadro e do desempenho aeróbio, mas às custas de uma elevação exponencial da testosterona. Então, essa testosterona das usuárias chegava a atingir um nível de 205 nanogramas, que é um nível muitas vezes presente em homens normais. Né? Então, lembrando, a testosterona feminina, ela chega a um valor normal até mais ou menos 65 nanogramas, e são poucas as mulheres que têm esse nível, uma grande parte das mulheres tem uma testosterona em torno de 10 nanogramas, 15 nanogramas, e ter uma testosterona de 200 é um quadro de hiperandrogenismo. Então, o que se faz para se conseguir um aumento significante em termos de performance aeróbia, nesse caso desse trabalho, foi se promover uma hiperandrogenização dessas mulheres. Esse outro trabalho também vai avaliar a possibilidade de hipertrofia e de capilarização do músculo esquelético. Se faz um protocolo semelhante,
E o que se percebe é que, de novo, a testosterona alcança níveis bem altos, né? E não há uma diferença muito grande entre a massa magra total nem a massa de membros inferiores. Se avaliou, então, até que ponto se conseguiria algum resultado com doses inferiores de testosterona. Então, para responder essa pergunta, que muitas vezes é a razão de muitos médicos prescreverem testosterona, dizerem que há a possibilidade de se usar doses mais baixas e se conseguir um benefício muscular, se fez esse trabalho. Então, em mulheres menopausadas de 41 a 62 anos, se utilizou doses crescentes de testosterona para se avaliar quando se conseguiria um ganho de massa muscular. E o que se percebeu é que só com a dose de 25 miligramas por semana se conseguiria alguns efeitos musculares ideais. Entretanto, para isso, de novo, os níveis de testosterona alcançaram praticamente níveis masculinos, né? Em torno de 200 nanogramas. Então, quando a gente pensa no custo de 1,8 kg de massa muscular, esse custo é a masculinização, né? Então, não tem como se melhorar uma massa muscular significantemente sem promover um hiperandrogenismo feminino. Isso porque o esteroide anabolizante é um derivado da testo com atividade tanto anabólica como androgênica. Por maior que sejam as mudanças nessa molécula, a indústria farmacêutica ainda não conseguiu fazer uma droga puramente anabólica. E é exatamente por isso que essas mulheres têm um índice de Ferriman que avalia hirsutismo aumentado. Então, voltando àquele trabalho, aquelas que usavam 25 miligramas semanais eram as que tinham maiores índices de Ferriman e, consequentemente, estavam androgenizadas. Nesse outro trabalho, aquele com 361 praticantes de musculação, nas quais 13% eram usuárias, o que se via em termos de efeitos colaterais era uma frequência quase de 50% de acne, de irregularidade menstrual, em torno de 35% de retenção hídrica, alteração de voz, redução de mama, aumento do clitóris, agressividade, insônia, em torno de 20% arritmias cardíacas, a melhora da performance sexual, e eu quero ressaltar isso aqui. Na maior parte das vezes se imagina que as usuárias de esteroides anabolizantes com níveis de testosterona elevados vão ter uma melhora sempre da performance sexual, da libido, mas não é isso que acontece sempre. Algumas têm a queda de cabelo, e essa é a principal razão delas voltarem para o consultório e aí nos procurarem enquanto endocrinologistas para tentar resolver o problema do hiperandrogenismo. Em relação aos efeitos psiquiátricos, o que é muito importante, esse trabalho recente aí de 2022, ele avalia por escala vários comprometimentos psiquiátricos e percebe que 56% das usuárias de anabolizantes, elas apresentam algum quadro psiquiátrico grave e importante. Eu vou passar esses 2 slides que o Clayton já falou, para dizer que a dependência também é comum no público feminino, em torno de 58,3%. O anabolizante estimula uma área que é estimulada com usuários de maconha e de cocaína. Então, é importante a gente entender que a dependência não é só uma questão de distorção de autoimagem, mas é causada por uma lesão cerebral pelo anabolizante.
Eu trago esse trabalho antigo, de 1985, porque é um trabalho muito interessante, mostrando poucas mulheres, são 10 mulheres, mas mostrando a diversidade em termos de aceitação ou não do efeito colateral do anabolizante. Então, tem 2 mulheres que desejam, por exemplo, um aumento do clitóris. Na maior parte das vezes, as mulheres reclamam. Algumas delas comentam que têm uma dificuldade, inclusive, de ter uma relação sexual por conta da clitormegalia. Os ginecologistas estão tendo problemas muito sérios para a abordagem dessa clitormegalia. A libido, como eu falei para vocês, nesse caso, 3 mulheres não têm alteração e uma tem uma queda, inclusive, da libido. E algumas mulheres falam quanto elas desejam ter um quadro e um perfil mais agressivo. E isso porque, muitas vezes, elas são partners, elas são companheiras de usuários de anabolizantes, e assim, sendo também agressivas, por incrível que pareça, elas se tornam um pouco mais, com uma maior capacidade de se defender. Então, nesse trabalho, se mostra que quando essas mulheres elas estão com homens usuários de anabolizantes, elas são mais agredidas, tanto física como emocionalmente. Eu trago esse trabalho que é feito com ratinhos, por incrível que pareça, porque ele mostra a diferença de comportamento que o anabolizante causa entre mulheres e entre fêmeas e machos. Então, os machos ficam mais agressivos, as fêmeas podem ficar agressivas, mas elas passam a ter muito medo. E a questão da dependência, os ratos, eles continuam voltando e indo atrás do anabolizante, mesmo quando não lhes é dado espontaneamente. Essa é uma outra revisão com 12 usuárias, mostrando que as usuárias elas têm uma proporção maior de doenças psiquiátricas e de bulimia nervosa, e elas têm vários casos, então, olha, 42% foram abusadas sexualmente. Isso também é visto nesse outro trabalho de mulheres que têm um comportamento compulsivo para exercício. Uma delas, vejam essa número 5, ela sofreu 5 episódios de abuso sexual, e é muitas vezes por conta disso que essas mulheres fazem um exercício de uma maneira extremamente obstinada e compulsiva, e usam o esteroide anabolizante, muitas vezes até desejam a clitormegalia para se tornarem menos vulneráveis. Então, muitas vezes, a masculinização age aqui de uma maneira defensora dessas mulheres. O chip da beleza, como vocês sabem, é a base de gestrinona, que é proibido pela UADA. Houve já um posicionamento da Sociedade Brasileira de Endócrino desde 2021, e eu vou colocar agora 3 alertas para acabar minha apresentação. A primeira é que, na hora que a gente faz um desbalanço entre testo e estrógeno, a gente diminui a ação antioxidante, reparadora muscular, anabolizante, promovedora de colágeno e até responsável por uma frouxidão ligamentar, que algumas vezes pode provocar um risco de lesões, mas por outras vezes melhora a flexibilidade feminina. Então, com o desbalanço entre testo e estrógeno, muitas vezes essa ação do estrógeno é diminuída. O segundo alerta é que a testosterona nos homens pode até reduzir a prevalência, o risco de diabetes tipo 2, mas nas mulheres ele aumenta essa prevalência, assim como de hiperandrogenismo, como o ovário policístico, e também aumenta o risco de cânceres que são estrógenos dependentes, como o de mama e o de endométrio. Por fim,
Eu acho que é importante a gente também rever esse posicionamento de 2011 do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, apontando a necessidade de um acolhimento dessas mulheres e de uma avaliação transdisciplinar com psicólogos, com psiquiatras, para que essas mulheres consigam sair do uso do anabolizante e conseguirem ter um corpo saudável. Então, a minha principal mensagem é que não há dose segura. No Bomba Tô Fora, nós temos um e-book específico sobre uso de esteroides anabolizantes por mulheres, ressaltando que o chip da beleza não é indicado, não é reposição hormonal. Para se atingir níveis de performance significantes, há necessidade de um hiperandrogenismo. Não há necessidade de dosagem de testosterona em mulheres que não apresentam hiperandrogenismo, então não existe essa história de testosterona baixa, como tem sido aventado muitas vezes, até porque os ensaios foram dirigidos e foram feitos para a avaliação de testosteronas masculinas, níveis elevados e não os níveis atuais. Então, a Sociedade Brasileira de Endócrino, a FEBRASGO, admite a possibilidade de se usar o gel de testosterona nos casos de síndrome de desejo hipoativo, ponto. A reposição hormonal pós-menopausa não é uma indicação de reposição de testosterona. Obrigada, gente. Esses são os meus contatos. Andréa, muito obrigado pela apresentação. Então, se eu falei que o Clayton é um dos maiores estudiosos do Brasil nessa parte, na parte feminina, certamente a Andréa pelo que eu conheço, a pessoa que mais estuda o risco do abuso de esteroide em mulheres. Então, parabéns pela brilhante revisão. Tá? Então, pessoal, a gente tem mais 10, 15 minutinhos para discussão. Eu vou começar aqui dando prioridade às perguntas que estão no chat. Deixa eu ver para quem que eu vou passar a bola aqui. Eu vou fazer a pergunta, tanto o Clayton quanto a Andréa podem responder. Eu vou fazer para o Clayton primeiro, porque eu acho que tem mais a ver com o homem. Clayton, o Jimmy Henry Ricaldi, se eu não estou enganado, o Jimmy é de Belém. Ele pergunta, Clayton, qual é a relação da testosterona com o diabetes tipo 2? O Jimmy é amigo querido da medicina do esporte, então a testosterona ela aumenta a resistência à insulina, né? Então ela aumenta o risco de diabetes, como ela piora a obesidade visceral também, isso acaba aumentando o risco de diabetes, né? Então todo esse quadro relacionado à síndrome metabólica ele pode ser exacerbado com o uso da testosterona, porque os mecanismos fisiopatológicos que desencadeiam aumento de risco cardiovascular com o uso de esteroide, eles são semelhantes aos mecanismos dos indivíduos que têm síndrome metabólica, né? Então, a baixa HDL, né? É protrombótico, aumenta a glicemia, aumenta a pressão, aumenta a adiposidade. Tudo isso faz um risco aumentado de diabetes. Só fazer aqui uma retificação. O Jimmy é de Aracaju. Desculpa, Jimmy, eu confundi as bolas. Obrigado pela resposta. Eu não sei se a pergunta do Jimmy era relacionada a isso. Eu já entendi de uma forma, eu já entendi talvez a questão do hipogonadismo verdadeiro aumentando o risco de diabetes tipo 2. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Clayton. Eu não sei se a pergunta dele foi acerca do abuso do esteroide ou a questão do paciente com hipogonadismo. Se usar testosterona, o indivíduo vai ter mais risco de diabetes por causa da resistência insulínica e todo esse desencadear. Quando ele para de usar, ele faz um hipogonadismo, né? E isso também
aumenta o risco de diabetes. Se ele é obeso e tem hipogonadismo funcional, ele também tem risco aumentado de diabetes. Então, o resumo, indivíduos que têm excesso de testosterona têm mais risco de diabetes, né? E os indivíduos que têm um hipogonadismo pós-uso de testosterona também acaba tendo aumento de risco. Ô, Clayton, você entendeu da forma correta. Ele está dizendo aqui que era isso mesmo, era sobre o abuso. Eu que não tinha entendido bem. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que eu vou passar a bola para a Andréia. É o seguinte, Andréia, o Luiz Souza está perguntando o seguinte, eu vou ler aqui ipsiliter, ok, pessoal? Boa noite a todos. Como explicar que homens trans não se tornam diabéticos, nem desenvolvem resistência insulínica e nem houve aumento de doenças cardíacas, mesmo com o uso de altas doses de testosterona em longo prazo, já documentado na literatura? Essa pergunta é do Luiz Souza. Eu vou passar a bola para a Andréia e o Clayton fica à vontade também se quiser complementar a resposta da Andréia. Eu acho que tem várias coisas que a gente tem que levar em conta. Primeiro, que quando a gente está falando em um homem trans, a gente tem que se lembrar que é uma pessoa que tem um quadro extremamente difícil, né, de mudança de gênero, e que merece um acompanhamento e uma abordagem ideal para que seja feita essa transição. E muitas vezes nessa transição, esse homem trans não se transforma num homem sarado, né? Então, ele é um homem trans utilizando uma dose adequada para se fazer essa transição, mas, por incrível que pareça, doses menores do que as doses que são utilizadas no caso de mulheres cis que estão querendo ganhar e aumentar massa muscular. Então, muitas vezes, esses homens trans, eles não chegam a ter essa testosterona de 200. Eu quero deixar claro, assim, que para vocês, que nesses trabalhos que eu apresentei, a testosterona era de 200, mas eu já conversei com muitas pessoas trabalhadoras em laboratórios grandes aqui de São Paulo, e se encontra mulheres com níveis de testosterona muito mais altos do que esses níveis de 200 e muito mais altos do que o dessas mulheres trans, então, desses homens trans. Então, eu acho que é muito cruel se falar do homem trans se comparando com uma mulher cis que está querendo fazer um aumento de massa muscular, porque esse homem trans, apesar dele não ser considerado como um doente, mas ele é um indivíduo que, por conta de todo o quadro psicossocial, emocional e individual, ele precisa dessa medicação. Uma mulher cis não tem necessidade e ela vai adoecer, se transformando, na verdade, numa paciente, quando ela era, na verdade, uma pessoa normal. Então, por conta disso e por todo o acompanhamento que é feito com mulheres trans, muitas vezes elas não desenvolvem um quadro de resistência insulínica e tudo. Ainda assim, vários trabalhos estão sendo revistos na literatura para se reavaliar essas doses que são utilizadas nas mulheres, nos homens trans. Andréia, obrigado. Para complementar, Ricardo, que eu acho que é um ponto muito importante, esse tema que o Luiz levantou, é que os prescritores, um dos argumentos, né, é de que exatamente assim como a gente usa para trans, por que não pode usar para fins estéticos, né? Eu deixo bem claro que a situação da abordagem ética, científica, de quem é trans, ela é baseada em guidelines, ela é baseada em inúmeros trabalhos na literatura, ela é feita por médicos, normalmente médicos especialistas em centros de referência, né? Existe aprovação pelos conselhos dessa terapia. Apesar de, um parênteses, né, também os prescritores eles estão nichando
às vezes, esse mercado também, porque pode também se tornar lucrativo, mas o que a gente tem hoje são excelentes centros de referência com filas de espera, né? E nós estamos tratando uma situação onde o risco de suicídio ele é alto desses indivíduos que têm essa incongruência de gênero, né? Então, uma outra situação, né? Eu acho que realmente essa comparação ela é completamente descabida. Perfeito, Clayton. Eu acho que a resposta do Clayton veio complementar a fala da Andrea. É uma situação muito específica que gera um sofrimento tremendo para a pessoa que tem incongruência de gênero. E agora, só aproveitando o gancho, uma outra polêmica da disforia de gênero é no esporte. Deixo até a sugestão aqui ao Dr. Fábio Peralta. A gente pode ter uma reunião científica só sobre a questão do transgênero no esporte. Pessoal, antes de continuar as perguntas, a gente tem mais 10 minutinhos, eu queria abrir o espaço aqui para o Dr. Paulo Roberto Seles, que representa também a medicina esportiva da Unifesp. Paulo, eu não sei se você consegue abrir o microfone e interagir com a gente. O Paulo pediu aqui um espaço para fazer uma colocação em nome da medicina esportiva da Unifesp. Então, Paulo, se Boa você noite, estiver Ricardo. conseguindo abrir... Estão me ouvindo bem? Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite. Tudo ótimo. O microfone é Conversamos seu. aí no congresso aqui, Prazer né? ter você com a gente aqui, viu? Na verdade, queria parabenizar toda a sociedade, a Smerge, pela organização do evento, parabenizar o Clayton e a Andrea. Eu gostaria de tornar público aqui a nossa admiração de tê-los no nosso ambulatório, na Unifesp. Já faz alguns anos que eles estão lutando contra esse abuso, né, do uso de esteroides anabolizantes. A gente sabe que isso não é uma luta fácil. Muitas vezes eu me pergunto aonde nós estamos errando em não conseguir mostrar para os médicos, com tantas evidências científicas que eles apresentam, o malefício desse abuso de esteroides anabolizantes. E mesmo na nossa própria casa aí, que a gente tem essa visão, às vezes a gente tem residentes que, ou enfim, ou médicos, ou pessoas que passam com o nosso serviço, que não conseguem, às vezes, compreender esses malefícios e acabam indo para o lado desse apelo estético, né? A gente vê as redes sociais com essa carta que foi direcionada das sociedades ao CRM, um monte de médico questionando, mas por que cirurgia plástica pode, por que reposição hormonal após menopausa pode? Então a gente vê um monte de crítica. Então aqui, além de parabenizar a Smerge pela organização, né? Daqui a um mês teremos pela Expand aqui em São Paulo, vai ser um prazer também contar com a presença de todos, mas eu queria deixar a pergunta aqui para a gente refletir onde que nós, que de alguma forma somos preceptores e formadores de opinião, onde que nós podemos melhorar, né? A gente vê o esforço incansável do Clayton e da Andrea e mesmo assim os alunos da graduação cada vez é mais o apelo por essa estética e pelo resultado estético a qualquer custo. Os médicos de pós-graduação, de residência, a mesma coisa. Onde que a gente, que é mais velho aqui, que está formando esse pessoal, que a gente tem que fazer? É publicar mais coisa, é Instagram, é CRM? O que a gente tem que fazer para conseguir conscientizar esse pessoal? Deixo essa pergunta aí para o Clayton, para a Andrea, e meus parabéns aí pela organização do evento, e os dois pela condução do nosso ambulatório, que enche a gente de orgulho. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Andréia, fala tu primeiro. Desculpa. Paulo, eu acho que além da gente falar na graduação, eu acho que a gente vai ter que começar daí, sabe? A falar muito na graduação e também ir para as escolas do ensino médio, porque são esses adolescentes que estão começando a crescer com a ideia de que anabolizante vale a pena, né? Então, o que a gente percebe com o Bomba Tô Fora é que a gente tem que falar, né? Realmente, cada vez mais entrar na mídia, entrar nas redes sociais. Eu acho que a gente tinha uma timidez
na medicina e que precisa ser quebrada, porque, no final das contas, os prescritores estão aparecendo e nós que mostramos alguma coisa, parecemos que somos ignorantes em relação ao assunto, porque na grande parte das vezes, o que eu e o Clayton ouvimos é que a gente não sabe usar a droga e aí diz que não pode usar. Tá? Então, eu acho que ainda é colocar na mídia, e falar cada vez mais sobre isso. Obrigado, André. A educação é básico, mas regulamentação, acho que a gente vai evoluir a curto prazo, né? Com essa questão, acho que isso precisa ficar bem pontuado. É uma questão de mercado também, né? Isso é altamente lucrativo, tem recrutamento nos bancos escolares, os médicos recém-formados que deveriam ocupar espaços no atendimento à prevenção e ao tratamento de doenças, eles estão indo para essa área estética porque existe uma oferta muito grande de cursos, né? A apologia ao uso ela é completamente liberada nas redes sociais, eu acho que isso é uma estratégia que vai precisar de intervenção também em relação a isso. Mas realmente a gente tem que fazer o nosso papel, né? Porque também, se não fizermos, a situação já é crítica. Ontem eu tive a oportunidade de agendar uma entrevista com uma paciente que usou o chip da beleza, fez um infarto do miocárdio, e essa entrevista era agendada para de tarde. Essa paciente teve uma disfunção do endométrio, foi fazer uma investigação de manhã e durante o procedimento ela fez uma outra complicação, está na UTI, né? E todo o início da história dela começou com o tal do chip da beleza, contendo implante de testosterona. E o coração, a gente está vendo toda hora pacientes. Hoje eu atendi um cardiológico, um psiquiátrico, todo dia tem isso. A impressão que eu tenho é que isso está tão difundido que está numa bolha e que esses casos estão começando a aparecer. Eu vejo que o pessoal, ao contrário do que se pensa, do que a André comentou, a gente tem mão conhece doses, conhece como é o manejo de quem usa esteroide, porque a gente faz o desmame, né? Então a gente trabalha com a correção desses eixos, e eu estou percebendo que mesmo quem prescreve está prescrevendo errado, né? Então, mesmo dentro dos protocolos, entre aspas, eles estão cometendo erros muito graves de prescrição. Isso está fora doses, combinações, todas essas coisas, mas que eles façam o protocolo e deem a cobertura, eles estão pecando em detalhes que são bem importantes. Então, esses casos estão complicando, e isso, o número, eles vêm aumentando cada vez mais, né? Até que dia vai acontecer algo mais grave, né? Que já vem acontecendo, mas vai ter uma mídia maior e a gente vai, talvez, ter que tomar uma atitude maior. Só para contextualizar, o Clayton começou a fala dele falando de regulamentação. Então, assim, acho que a gente está no país que, infelizmente, é difícil cumprir a lei, né? Poderia citar vários exemplos, mas, enfim, na área médica especificamente, eu acho que o Clayton deu exemplo de uma mulher que usou um produto que não é aprovado pela Anvisa, ela infartou, e daí veio uma sequência de várias outras complicações. E quem paga por isso? Então, essa regulamentação do CFM, que a gente espera em breve seja publicada, ela vai servir de armamentário, argumento e arcabouço para que o paciente ou familiar que teve um problema de saúde, você perdeu um parente seu, ou o próprio paciente teve um câncer de fígado, uma hepatite, que a gente já viu alguns, ele possa colocar, talvez, esse médico na justiça, e o juiz vai ter um amparo técnico para dizer, calma aí, mas por que esse médico passou essa testosterona para essa pessoa que não tinha níveis baixos? Então, eu penso que a questão da regulamentação ela é um divisor de águas, porque hoje, sob a prerrogativa de que o médico tem o direito de prescrever o que quiser, seja uma cloroquina para a Covid, seja ivermectina
para a COVID, ou seja, uma testosterona para jogar os níveis um pouquinho, para dar um up, digamos assim. É sobre essa liberdade de prescrição que os falsos médicos entram e fazem todo esse comércio que a gente tem visto. Então, a Renata escreveu aqui isso aí, Renata, regulamentação e fiscalização. Pessoal, como já são 9h40, não vai dar para fazer todas as perguntas. Eu vou deixar a última pergunta aqui, que é uma pergunta mais técnica. Vou passar até acho que para André, porque eu acho que é André. Para Andréia. Andréia, quem está fazendo a pergunta é a Raquel Bosco. Ela pergunta, André, qual a sua opinião sobre a reposição hormonal, estrógeno e progesterona, em mulheres menopausadas que fazem atividade física associada ao uso de testosterona gel em dose baixa, 3,5 miligramas, com o objetivo de facilitar o ganho de massa muscular? André meio que já respondeu, mas eu vou deixar o espaço para André. Eu acho que essa vai ser nossa última resposta e depois Clayton e Andréia podem fazer os desfechos e depois eu passo a bola para o Alexandre e para o Peralta finalizar o evento. Então, Raquel, para você conseguir ganho de massa muscular, a dose não é baixa, tá? Então, esse é o grande problema. Isso aí não é dose baixa. E, além disso, lembre que quando a gente entra na menopausa, apesar da gente ter uma queda muito importante do estrógeno, a gente não tem uma queda proporcional da testosterona. A gente continua tendo produção de testosterona pela adrenal. Então, na verdade, essa crença de que tem que ser utilizada a testosterona não faz sentido, até mesmo por conta de libido, que muitas mulheres acham que elas têm que usar a testosterona por conta da libido. O estrógeno é mais importante para a libido na mulher do que a própria testosterona. O estrógeno é importante, inclusive, para a libido masculina. Então, eu não sou a favor, eu não acho que haja necessidade, no fim, é uma utilização estética e não aprovada pelas sociedades nem nacionais nem internacionais. Eu acho Obrigado, Andréia. Eu queria... Rick, tem uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente responder. Opa, manda brasa, então. Que eu só não em quero relação... tomar tanto tempo de vocês. Não, eu vou responder rapidamente, que eu acho que é importante. É uma pergunta sobre se a dose para reposição hormonal de homens no hipogonadismo, se isso geraria efeitos colaterais. A dose é muito menor, ela é avaliada e ela é controlada. Então, e se chega a níveis corretos e adequados. Então, você tem uma indicação para prescrever, então, não são homens que não precisam de testosterona, são aqueles que realmente precisam, porque a endocrinologia tem uma coisa muito básica, você dá o hormônio a quem precisa do hormônio. Se você não precisa do hormônio, para você conseguir um determinado efeito, a dose desse hormônio administrado tem que ser muito alta. Então, você causa hiperandrogenismo, hipertiroidismo, por exemplo, quando você quer um efeito daquela medicação. Então, a dose adequada para um homem hipogonadismo não causa nenhum efeito colateral ruim, desde que bem acompanhado. Obrigado, André. Eu tinha deixado passar essa pergunta. Então, pessoal, tudo que o Clayton falou aqui foi o abuso de esteroide anabolizante. Pelo amor de Deus, paciente que tem hipogonadismo masculino é outro departamento. A gente trata esses pacientes todos os dias. Então, homens que têm testosterona baixa, por alguma questão orgânica ou funcional, eles têm aumento do risco cardiometabólico. Mas tudo que o Clayton falou aqui hoje foi sobre abuso, tá? Então, a gente não vai extrapolar o tratamento do hipogonadismo masculino, que é uma coisa séria, para o abuso para fins estéticos. A Andréia falou de dose. Muitas vezes a dose chega a ser 20, 30 vezes maior. Lembrando que muitas vezes o uso acabam sendo até de drogas até não aprovadas para fim humano, para uso veterinário e assim por diante. Então, nós não estamos falando do tratamento do hipogonadismo masculino.
que deve ser tratado por todos, o endocrinologista. Quem tiver interesse, nós lançamos ano passado o livro Manual de Saúde do Homem. São 26 capítulos abordando de uma forma séria, ética e científica toda a questão médica relacionada à deficiência de testosterona no homem. Então, pessoal, tem outras perguntas que, infelizmente, a gente não vai conseguir. Eu agradeço muito ao André e ao Clayton por ter dado o tempo deles e conhecimento, não é? Oi, Peralta. Desculpa te interromper aqui, eu queria aproveitar 2 minutinhos que eu estava revendo aqui o chat e tem uma pergunta que eu acho que cabe aqui, a gente não precisa deixar sem resposta essa última pergunta aqui do Luiz Souza, a respeito da opinião da mesa sobre fisiculturismo. Né? Isso. Eu achava legal vocês responderem isso, sim. Eu acho que eu ia usar minha despedida para responder. Deixa eu só deixar uma coisinha aqui, uma mensagem que eu acho que é importante, é bacana ver esses temas. Né? A gente quer sempre buscar temas que atraiam atenção, porque a gente vive num mundo de muita velocidade, né? As gerações são todas no clique, os resultados que eles querem são os mais rápidos possíveis, e então a gente está no meio dessa bagunça, em parte por conta do mundo que a gente está vivendo em outra velocidade. E eu acho que é bacana a gente trazer esse tipo de conversa e não deixar determinados temas, por mais que possa criar algum tipo de desconforto, que eu acho que o debate tem que ser. Eu sempre defendo isso. A gente tem que trazer o debate, conversar. Eu mesmo aprendo todo dia aqui, então vem um caminhão de informação e eu acho que isso serve para todo mundo. Então, eu queria que vocês falassem do fisiculturismo. Eu tenho uma opinião formada, mas eu deixo com a mesa para falar isso aí, por favor, Clayton, com toda a sua autoridade. Os comentários, né? Não é pelo fato de que não existe proibição para o uso que a gente vai aceitar o uso, né? Porque, independente de ter a regra ou não, o que deve prevalecer é a saúde do atleta, né? Então, não tem como, porque é uma modalidade que não tem antidoping, a gente aceitar que se use e deixar. Eu acho que o fisiculturismo é óbvio que é uma polifarmácia, é um treino extremo, não é? Situações relacionadas a peso e a definição que muitas vezes exigem outros artifícios além do esteroide anabolizante, né? Termogênicos perigosos, diuréticos e assim por diante. Então, esse paciente ele está em risco, mas é onde a gente vê mais morte súbita nesse perfil, né? É óbvio que o esteroide anabolizante é o ator central aí, né? Mas tem muitas outras coisas juntas. Então, eu não concordo com essa filosofia. Então, como pode usar, vamos usar, né? Mas o que prevalece é o princípio de não causar dano ao paciente. E essa história do uso racional é que não existe indicação racional para quem não tem deficiência. Né? Essa é a questão. E esses fisiculturistas, eles são uma população extremamente exposta a efeitos colaterais graves e mais prevalentes que os outros usuários não competitivos. Desculpa, André, deixa eu só completar uma coisinha, que de repente você pode pegar esse gancho. Eu entendi também aqui na colocação do Luiz uma questão que a gente se depara muitas vezes, né? Que é como que a gente se comporta diante disso. Porque existe um conceito que me perturba um pouco na medicina, que o pessoal fala que é do shared decision, né? A decisão compartilhada, que às vezes é um problemão, porque eu acredito que a decisão final é do paciente. Ele vem te consultar, você fala, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é perigoso, essa dose está errada. Agora, você não tem condição de controlar a vontade, o livre-arbítrio do paciente vai fazer. Eu entendo que o Luiz tenha colocado isso de alguma forma, tá? Ali, como que vai fazer? Chega um cara para você, vai fazer o quê? Vai falar não. Ah, não, doutor, mas é o meu esporte. Aí a gente teve agora em outubro, aqui em São Paulo, uma fisiculturista argentina que morreu aos 30 anos de idade, infarto agudo de miocárdio. E como o Clayton colocou, polifarmácia, você não sabe, mas provavelmente o esteroide é o elemento central aí de causa. Agora, eu acho que o que ele colocou, eu acho que vale a pena buscar responder. De fato, é até um dilema ético, né? Como se comportar diante disso? Apresentar, eu acho que é isso, educação, informação e a regulamentação respaldando
a nossa conduta é sempre melhor. Mas o que você acha, Andréia, por favor? Eu digo não, tá? Então, eu acho que tem uma hora que você tem que virar para o paciente, ele vai virar para você e vai dizer, eu vou colocar a mão na tomada, e aí você deixa ele botar a mão na tomada porque ele quer botar a mão na tomada, ou você é conivente. Eu acho que uma grande parte das vezes o paciente está querendo um cúmplice, ele quer muitas vezes, ele quer um respaldo que ele sabe que na verdade não existe, mas na cabeça dele é uma tranquilidade saber que tem um médico por trás respaldando o que ele está querendo fazer. Então, eu acho que é uma responsabilidade que a gente não pode definitivamente assumir. Se aquele indivíduo quer utilizar a medicação, ele que utilize, mas sabendo da gente todos os efeitos que eles podem causar. E eu queria só falar com o Luiz o seguinte: existe agora todo um trabalho de Marcelo, agora me fugiu o sobrenome dele. Bueno. De Marcelo Bueno, que é o fisiculturismo sem uso de doping. Né? Então, não é mais a única opção se fazer um fisiculturismo usando doping. Existe isso. E o nosso papel é exatamente fazer com que o doping acabe cada vez mais, para que essas pessoas consigam entender o que o esteroide anabolizante faz e como um atleta pode deixar de ser um indivíduo saudável. Então, é exatamente como médico de esporte que a gente tem que usar o esporte como meio de saúde e não como meio de doença, senão a gente fica refém do paciente. Né? Ele lhe diz, prescreva, olha, eu quero usar cocaína, então me ensine como é que eu uso cocaína. É a mesma coisa de falar, eu quero usar esteroide anabolizante, então me ensine a usar esteroide anabolizante. Sabe? Não faz sentido isso. Eu tenho uma dica prática. Só para completar a frase da Andréia. Uma dica. Manda brasa, Cláudio. É difícil um atleta com esse grau de hipertrofia do fisiculturismo não ter exames alterados, né? Então, eu recomendo fortemente que vocês acolham, atendam esse atleta, que vocês investiguem, peçam todas as provas de perfil lipídico, colesterol, a parte hormonal, uma coisa óbvia, né? Mas sempre que tu vê número, acaba ecocardiograma. Melhor. Ecocardiograma, uma avaliação bem feita da parte cardiovascular e hepática. Isso, às vezes, é o gancho para ele entender que ele está muito exposto. O paciente que eu atendi hoje, que veio do cardiologista, ele estava hipertenso, com dislipidemia, com pré-diabetes, várias coisinhas, e isso foi o gancho para ele pensar em parar e consultar comigo. E ele já foi consultar comigo com a intenção de parar, mas às vezes o indivíduo ele tem uma fase que a gente chama de pré-contemplação, depois uma fase de contemplação, e aí sim uma fase de ação, né? E depois de manutenção. Então, o que a gente tem que fazer é tirar ele dessa fase que ele não contempla para uma fase que ele começa a pensar na possibilidade. Então, acho que os exames, é óbvio que a educação é importante, mas ele objetivar a repercussão daquilo faz ele passar para a fase seguinte. Pode ser que ele não mude para a ação, mas ele vai sair da pré-contemplação para a contemplação. E aí sim a gente vai conseguir trabalhar melhor com ele. Na verdade, acolher, mas sem ser cúmplice. É essa a questão. Só para completar, então, a fala da Andréia e do Clayton, que a gente é bem alinhado em relação a isso. Hoje, a Andréia, o Clayton e eu, a gente não recebe no consultório ninguém querendo tomar bomba, porque o paciente nem vem. Então, a gente fala de rede social, então, o nosso posicionamento, ele deve ser claro. Você pode ser direto sem ser mal educado. Então, quando nos depararmos com um paciente que quer, a gente não vai prescrever um antibiótico sem indicação. A Andréia falou cocaína, eu não vou nem falar, não prescrevo um antibiótico sem indicação, nem um anti-inflamatório, muito menos um hormônio. Então, hoje eu não recebo mais esse paciente. Recebo o paciente já ferrado, que vem com hipogonadismo, que vem com problema hepático, aí ele vem procurar. Então, eu acho que a gente deve ser assertivo
É diferente de ser grosseiro, mal educado, porque também tem o médico que é grosseiro, mal educado e manda o paciente para fora do consultório. Já soube de casos assim, o urologista falou, sai daqui que eu não quero atender bombado. Não é isso, tem que acolher, mas a gente deve ser assertivo. A gente segue uma prática médica séria, baseada em diretrizes. Quando isso não está previsto na diretriz, a gente não vai usar, seja testosterona, seja qualquer outro hormônio da tireoide, GH e assim por diante. Então, Peralta, eu não tenho experiência com o público do fisiculturismo, porque eles não me procuram, só quando tem algum tipo de problema de saúde que acabam chegando, que aí eles mudam de médico, sai do médico prescritor e vai procurar um médico sério como a Andrea e o Clayton. Então, vou fazer o seguinte, eu vou devolver a bola para o Peralta. Eu já agradeci a André e o Clayton muito por eles estarem cedendo o tempo deles. Essa apresentação é gratuita, eles não estão sendo remunerados por conta disso. Eles já são expoentes dentro da endocrinologia brasileira, então não vão ser mais conhecidos por conta da nossa reunião. Então, o motivo de eles estarem aqui hoje é uma educação médica continuada, porque o uso de esteroides hoje se tornou um problema de saúde pública. Então, eu vou passar para o Peralta deixar eles se despedirem e, da minha parte, eu encerro aqui minha fala. Obrigado. Obrigado, Ricardo, nosso diretor científico. Eu estou aqui como secretário-geral, vou fazer as honras em nome do presidente, do Alexandre. Só uma última colocação, essa questão do fisiculturismo, que tem um crescimento, assim como outros esportes. Só lembrando que a gente que vive, né, a sociedade era a Sociedade de Medicina Desportiva, né, lá atrás, e hoje a gente chama de Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, e isso vai para todas as regionais também. E o esporte de alto rendimento, muitas vezes, não só o fisiculturismo, tá? Ele está muito associado à indústria, ao entretenimento, mais do que à saúde, né? Então, às vezes tem isso. Então, às vezes é uma fase da carreira ali, o que a gente está vendo que a população geral vive muito mais, a carreira esportiva se encerra mais cedo e vai sobrar um indivíduo ali com um fardo aí dependendo do que ele colheu na sua vida esportiva, né? Então, para ele, para a saúde pós carreira esportiva, isso pode trazer várias complicações. Mas queria agradecer demais a vocês, foi excelente, parabéns pelas apresentações, muito obrigado por compartilharem tanta informação, pelo tempo de vocês, por emprestarem prestígio de vocês para a sociedade. E peço para vocês fazerem uma breve mensagem de boa noite e agradecer a todos vocês. Luiz, obrigado também. Não conheço o Luiz, algumas pessoas aqui eu conheço, outras não, e agradeço a todos, indiferentemente aqui, indistintamente, pela presença, pela atenção que foi dada essa noite. André, você, por favor, primeiro. Agora sim, primeiras damas, né, Cláudio? Deixa ela falar. Eu queria agradecer a oportunidade, é sempre bom, eu sempre estou à disposição, toda vez que quiserem, se alguém da plateia quiser que a gente fale, eu posso ir, isso para mim é um grande prazer, e eu gostaria de falar realmente para os médicos jovens que tem espaço, e muito espaço para se fazer uma medicina ética, e especialmente uma medicina do esporte com ética e preservando saúde. É só isso. Eu gostaria de agradecer também. Eu sempre digo que a medicina do esporte é a medicina do futuro, né? Porque a gente vai trabalhar muito com prevenção de doenças, mas eu acho que deixou de ser do futuro, é atual. Então, a gente tem que usar o exercício físico como uma ferramenta boa e não ficar usando esses outros artifícios sem entrar nos detalhes aí comerciais, financeiros. Então, eu reforço a recomendação da Andréia, eu acho que vocês estão numa especialidade, a nossa residência médica ali, ela teve 150 candidatos e não rodou um candidato da lista. Os primeiros lugares todos ficaram para ver como está concorrida, como está em evidência, diferente do passado, né? Então, vamos fazer com que a especialidade seja valorizada, seja reconhecida, seja respeitada. E eu acho que essa prática indevida, ela degrine muito a especialidade que tem um potencial gigantesco de crescimento de mercado, né? Porque envolve saúde, prevenção e tratamento de doença também. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Clayton. Obrigado, André. Obrigado a todos que participaram. E boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Encerrando aqui, essa reunião está gravada, tá? Ah, E legal. aí, depois, se vocês quiserem, o João tem como disponibilizar depois nas plataformas das MEAs. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Bom, Cuidem-se. muito obrigado. Obrigada.